Antes de começar a falar sobre o capítulo 139, eu queria ressaltar essa capa do 138, que foi uma pedrada do Nakaba com todos os filhos do King e da Diane em Nanatsu no Taizai. Será que são todos os filhos dos dois mesmo? Ou são os filhos do King e da Diane mais o Nencius? A gente vai saber mais sobre isso nos próximos capítulos. Começamos o 139 com Mertil, irritado com a fada que havia trocado o bebê humano com o bebê fada. Mertil questiona por que um humano estaria se metendo nos assuntos das fadas. E Nancius diz que ele não precisa usar a violência assim. Ele precisa perguntar antes por que ele fez aquilo, por que a fada havia feito aquilo. O filho do rei diz que, para algumas fadas, o Changeling são apenas um jogo com o qual elas estão brincando. Nancius diz que eles só precisam devolver a criança bebê e recuperar a criança fada. Se punirem demais a fada que os trocou, vai ser difícil fazer essa troca. Mertil fica irritado, questionando quem Nancius pensa que é e se acha que ele é idiota o suficiente para não saber disso. E o que olha através do garoto para mostrar que ele lhe dá nojo e pede para que ele saia do reino das fadas imediatamente. Nancius diz que ele vai sair assim que seu precioso amigo abrir os olhos. Assim, ele vai embora. Enquanto ao fundo, Tayore fica dizendo que Nancius está certo. Mertil diz que Nancius precisa ir embora agora, enquanto ele solta a fada com tudo no chão. Nancius pede para Tayore segurar o bebê e assim os dois vão travar um duelo pela honra de suas crenças. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 139 de 4 Cavaleiros do Apocalipse. Sim, pessoal, vamos então aqui falar finalmente sobre os capítulos semanais da nova obra do Nakaba. Vocês já sabem que no canal do Geek Brasil a gente falava de Nanatsu no Taizai e agora a gente vai retornar falando sobre essa nova, que não é tão nova assim, né? Mas eu queria deixar um recadinho rápido para vocês votarem na enquete com o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Gente, faltam apenas 300 votos pra gente conseguir a nossa métrica. A gente precisa atingir 1.500 votos para saber quantos livros a gente vai produzir. Então dá essa força pra gente, né, os livros de Que Haja Luz, votando você ajuda a gente a fazer essa métrica. Eu tenho certeza que não demora nem 10 segundos e o seu vídeo nem vai fechar pra você votar. Mertil vai pra cima do Nancius e ele consegue desviar de todos os golpes de forma até mesmo fácil. Nancius saca suas armas, uma adaga e uma espada, o que Mertil lhe acaba provocando, dizendo que as facas baratas não vão lhe derrotar. Os dois trocam alguns golpes, mas a força de Mertil é muito maior que de Nancius, que acaba perdendo suas armas de suas mãos. Mertil vai para cima de Nancius para lhe finalizar, enquanto o cavaleiro usa alguns encantamentos diferentes. Assim, ele joga 2 agulhas para cima do Mertil, que perfura o peito dele, o que faz Nancius dizer que a luta havia acabado. O garoto diz que Mertil ficará paralisado por muito tempo e assim a luta está acabada. Mas o veneno não funciona nele e Mertil dá um buta chutão no peito do Nancius, mandando ele para longe. Mertil arranca as agulhas do peito e vemos que Nancius é mandado para longe ainda mais e fica impressionado como o filho do King não foi afetado pelo veneno. Temos um quadro do Nancius que ele está a cara do King, de uma forma até mesmo que o Mertil acaba sentindo, ele parece perceber essa similaridade com o seu pai. Isso lhe deixa ainda mais com raiva, mas quando ele ia dar o golpe final, Tayore intervém e convoca ali o pecado do javali e forma algo que parece ser o Hawk ou a Mama Hawk. É um poder bem diferente. Mertil fala para Tayore não se meter, mas ela diz que vai com tudo pra cima dele. E o porco vem e dá uma cabeçada no filho do King, o mandando para longe. Tayore se aproxima de Nancius e pergunta se ele está bem. E Nancius acaba respondendo que essa, com certeza, foi por pouco. Bom, parece que essa não foi a primeira vez que os dois se enfrentaram, né?
mas dessa vez ele quase foi morto. Achei interessante que esse ponto de vista mostra que essa rivalidade entre eles é porque o próprio Mertil está se reconhecendo em uma figura que não pertence tanto assim à família do King e a Diane. É claro que existe ali a forma de que provavelmente os dois adotaram ele como filho. Só que também existe a questão dele se aceitar como filho deles. Não adianta só ter essa adoção por meio dos pais se o filho também não se aceitar como filho dos próprios pais, né? Então tem essa perspectiva também ali sobre o personagem. Outra coisa interessante é o poder da Thyroid. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então me desculpe aqui se eu estiver falando o nome de algum personagem errado. Mas eu fiquei realmente curioso, né, sobre os poderes dela, sobre questionar uma perspectiva dela simular os poderes de todos os pecados. Se for isso, o poder dela pode ser apelão pra caramba, hein? Se for a capacidade de simular os poderes também dos outros pecados, é claro que um pouco mais nerfado, eu acho que vai ser um poder muito interessante. Agora, o que o Mertil se parece com os Eldris e com a Gelda, meu amigo, não tá escrito no mangá. E isso até mesmo explicaria como ele poderia ser imune aos venenos. Mas são somente ideias jogadas ao vento, né? São apenas ideias que eu tô colocando aqui de primeira mão, né? Já que é a apresentação do personagem, mas ele se parece muito com os Eldris e também com a Gelda. Mertil diz que vai embora e ele mesmo devolverá o bebê. E a Thyroid pede para Mertil não comer a criança. Confesso que eu dei uma boa risada sincera nessa fala, porque foi tão espontâneo ali da percepção, da possibilidade dele comer a criança, que faz até mesmo o personagem ficar extremamente irritado com ela. Mas de repente ele se sente enjoado, Mertil acaba se sentindo enjoado e ele começa a se transformar e seu olhar fica extremamente parecido com uma mistura de Gelda e Eldris, né? Principalmente os olhos focados ali na Gelda. Então eu acho isso interessante, esse ponto de vista ali de que o olhar do personagem parece muito com o olhar dos Eldris, mas ao mesmo tempo nós temos também ali a sua íris, né? Ela se parece bastante com a forma como é mostrado pra nós pela Gelda. Então não sei se eu tô viajando aqui, mas pra mim tem alguma conexão entre esses três personagens. Mertil então toma um remédio e manda Nensis ficar longe dele. Ele vai atrás da fada e ele o manda levantar, acaba chutando ele e fala assim, vamos embora, vamos embora, vamos pra casa do humano pra poder devolver essa criança e pegar a bebê fada de volta. E você também pode guiar este canal ainda mais a sua grandiosidade, deixando seu like, se inscrevendo por aqui e se tornando membro também. Isso faz com que o Geek Brasil fique cada vez mais forte e nos ajuda cada vez mais também. Vemos uma pequena passagem do tempo e Nensis reclama que Mertil vive ali tratando mal no Reino das Fadas, desde que chegou no reino há 2 anos. O que pra mim confirma o fato de que os dois estavam realmente brigando durante todo esse tempo e que dessa vez o Nensis quase foi morto pelo Mertil. Thyroid diz que ele não pode se preocupar com isso, pois o Mertil trata todo mundo dessa forma, acaba tratando todo mundo mal desse jeito. E Nensis abre um sorriso, dizendo que normalmente ele trata bem as demais fadas, e o Mertil acaba tratando as demais fadas de uma forma muito diferente como ele trata o Nensis. Mas ele concorda que as fadas tendem a ficar com a guarda levantada quando lhe vem chegando, ou qualquer humano que se aproxima do reino. Thyroid diz que algumas fadas podem ser assim mesmo, mas seus pais e os demais com certeza gostam de Nensis. Nensis diz que não parece ser algo assim, porque às vezes King e Diane parecem que olham para ele com um olhar assustador e fulminante. Mas Thyroid não deixa Nensis continuar com seu papel depressivo e rouba seu chapéu e diz que só devolverá quando ele melhorar seu humor. Thyroid acaba voando com o chapéu do Nensis, questionando por que o personagem defendeu assim o Puck, mesmo a fada indo longe demais dessa vez. Nensis responde que ele merece ser condenado mesmo, mas quando ele era criança, ele também foi abandonado. Ele diz que não sabe por que foi abandonado, mas isso não importa mais. Passar a sua infância com Ordo e também com a sua irmã já foi algo suficiente.
e conhecer o Percival deixou as coisas ainda mais interessantes. Nancy diz que às vezes as pessoas acham que por isso ele teve uma infância muito difícil, mas ele está feliz pelo que seus pais fizeram. Tyrell diz que essas motivações não têm nenhum sentido para ficar do lado do Puck, e Nancy concorda com ela. Os dois acabam vindo parar em um lago lindo, e quando Nancy menos espera, Tyrell está ao seu lado, sem suas roupas, deixando Nancy extremamente envergonhado. Nancy diz que não é bom uma mulher ficar por aí desse jeito, na frente de outro homem, mas Tyrell diz que quer que Nancy venha com ela para o lago. Mas então, vem a grande bomba do capítulo, que surpreendeu um total ali de 0 pessoas. Tyrell acaba dizendo que está tudo bem eles entrarem no lago juntos, porque afinal, Nancy é uma garota também. Isso, né, meus amigos, sempre ficou meio evidente na trama de que Nancy poderia ser mesmo uma garota. Nakaba gosta de inverter essas coisas e brincar um pouco com os plots para bagunçar sua história de propósito. Não sei se vocês lembram na revelação dos 7 pecados capitais em Nanatsu no Taizai, de que tinha essa confusão, esse mistério sobre quem era a Merlin, desde sempre lá sobre a forma da Merlin, se era uma mulher, se era um homem ou coisa do tipo, e depois se revelou ali como uma mulher e ficou todo esse bafafá por um tempo na história ali sobre essa inversão de gênero que o Nakaba gosta de trabalhar. A questão é que ele não vai revelar o gênero da Nancy à toa, ele revelou o mistério do personagem trazendo outro. A questão agora é se ele é ou não filho do King e da Diane também. Esse é um ponto de vista interessante e ao mesmo tempo começa a linkar um pouco mais com o passado com esse personagem que pode ser ou não filho do King com a Diane. É claro que ele é filho adotivo, mas tudo pode mudar ali com essa percepção. Talvez com uma relação maior entre Zeldris e Gelda, não sabemos. Só o Nakaba vai poder dizer para nós. E é claro que isso vai ser um grande mistério que o Nakaba vai trabalhar pelo resto da obra. Vai ser um plot bem curioso e provavelmente muito emocionante para os personagens. E o Nancy está no final aparecendo toda sem graça, enquanto Tyrell fica curiosa com a revelação que só vai acontecer na semana que vem.